O número 9 do nosso material didático, o item 9, né, do capítulo 12, quanto tempo falta para o arrebatamento, eu vou falar de uma teoria aqui chamada o sétimo milênio. Ela se divide em duas maneiras. Alguns acreditavam que o sexto milênio começaria com 2000 anos do nosso calendário, mas existe um problema no nosso calendário, né? Que, por exemplo, nós estamos no ano 2021, mas na verdade nós estamos no ano 2025, pelo menos existem aí 4 anos de erro no nosso calendário. Então eu vou falar em relação ao ano 2000 no nosso calendário, e depois eu vou falar, restando 2000 anos após a morte de Jesus, como uma possibilidade dessa teoria do sétimo milênio. O comentário diz: há na Bíblia símbolos que autores do Novo Testamento interpretaram e assim eles ficaram inexcusáveis. Porém, há muitos outros que não foram citados. Sobre estes outros, há duas correntes de pensamento. A primeira é defendida por poucos e diz que eles simplesmente não existem. Eles só aceitam como símbolo aqueles que os autores bíblicos citaram. O que não foi citado por autores bíblicos é, segundo eles, meros fatos que ocorreram sem propósito divino de simbolizar algum evento futuro. Ou seja, essa parte do comentário está dizendo o seguinte: a teoria dos 7 milênios, se no Novo Testamento nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem Judas, nem o autor os Hebreus, né, nem Lucas fez um comentário sobre ele, nem nos Evangelhos, então é uma teoria que deve ser desprezada. Essa teoria ela é baseada nos 7 dias da criação, que representariam 7 milênios de existência da humanidade. Bom, na história da igreja primitiva, diz que alguns acreditavam. Então, vou comentar com vocês porque é interessante. O comentário prossegue. Nós consideramos esta posição pouco provável. Considerarmos uma falta de liberdade com Deus e com a sua palavra. O autor segue a segunda corrente, que acredita que Deus deixou muitas coisas para serem interpretadas por cristãos que estariam vivendo o momento do cumprimento profético e até mesmo aplicações gerais à vida diária do cristão. Então, um exemplo é sobre o arrebatamento. Quando nós estudamos a escatologia na história da igreja, nós encontramos muitas pessoas errando sobre a data do arrebatamento da igreja. Tanto entre cristãos, né, eu chamo de cristãos aqueles que sempre rejeitaram o batismo infantil, essa é uma das grandes evidências. Os católicos chamavam de anabatistas e os reformados também. Agostinho de Hipona decretou a morte deles, mas é claro, não conseguiu matar. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Em geral, nós encontramos poucos comentários sobre o arrebatamento da igreja. Até sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, é reconhecido que os primeiros comentários surgiram aí no século XVIII, XIX. Por quê? Faz sentido acreditar que o Espírito Santo só inspirou uma interpretação mais detalhada sobre esse tema àqueles, né, que viveriam próximo do arrebatamento, ou seja, 200 anos atrás começou a dar ênfase a esse arrebatamento pré-tribulacionista. Hoje, com o vasto estudo das Escrituras, dicionários, como nós temos facilidade para estudar as Escrituras, nós observamos que o pré-tribulacionismo é o mais evidente, o que faz mais sentido nas Escrituras. Prosseguindo, esta segunda corrente demonstra uma grande intimidade com o Espírito de Deus, que é o grande intérprete das Escrituras. Porém, esta intimidade não pertence a todos que querem interpretar as Escrituras, e eles acabam por afirmar coisas que Deus não nos deu base para afirmarmos. Uma das coisas é calcular o ano, mês, dia e hora do arrebatamento. Isso certamente ninguém conseguirá com exatidão. Então nós vamos
calcular, ver pelos sinais que está próximo, mas não conseguir identificar exatamente o ano, mês, dia e hora. O comentário prossegue. Nós consideramos esta uma atitude pouco séria e de pouco respeito à palavra de Deus. Um exemplo bem prático é o ensino sobre o sétimo milênio. Muitos ensinam esta teoria como verdade absoluta e não como possível verdade, né? Então, como possível verdade, pode ser, porque, por exemplo, o ano 2000 no nosso calendário, ele está concluído. Mas 2000 anos após a morte de Jesus, ainda não se passou, vai se cumprir aí entre os anos de 2027 e 2029. Se passar do ano 2030, dificilmente Jesus morreu no ano 2030, provavelmente é no máximo no ano 29. E no ano, então, 2029, deve ser o limite aí para fazer 2000 anos da morte de Jesus. Se passar, aí nós diremos, essa teoria está totalmente morta. Mas até lá, nós não devemos nem afirmar nem negar. Devemos interpretar os acontecimentos de acordo com as Escrituras. O comentário prossegue. Esta teoria traz à luz possibilidades interessantes, mas também cálculos perigosos. Esta teoria baseia-se nos 7 dias da criação, considerando-os com fim profético. Os 7 dias da criação estão no livro de Gênesis, e ali relata que em 6 dias Deus trabalhou, e no 7º terminou a sua obra e descansou. A partir do Salmo 90, versículo 4, que diz que para Deus 1000 anos são como o dia de ontem, começaram a afirmar que os 7 dias da criação representavam cada um 1000 anos, ou seja, um dia, 1000 anos. 7 dias seriam 7000 anos. Bom, é fato que nós estamos perto de completar 6000 anos da criação de Adão, considerando que a morte de Jesus tenha ocorrido 4000 anos depois da criação de Adão. Essa é uma possibilidade principalmente baseado na morte do Cordeiro Pascal. Deus determinou para Moisés que ele tinha que ser preparado por 4 dias. Prosseguindo, assim Jesus teria sido preparado por 4000 anos, né? 4 dias de Deus. Assim como a criação durou 7 dias, o mundo duraria 7 dias de Deus, que para o homem seriam 7000 anos. Sendo assim, o mundo teria 6000 anos e um 7º milênio de descanso. Essa teoria tem muitas evidências a seu favor. E nós sabemos que desde os 7 dias da criação até Cristo foram cerca de 4000 anos. E de Cristo até nós, quase 2000 anos. Sendo que alguns consideram que Jesus Cristo nasceu 4000 anos depois da criação de Adão. E isso já até passou, não tem como ser verdade, né? E outros consideram que Jesus morreu 4000 anos depois da criação. Seriam os 4 dias que o Cordeiro Pascal esteve sendo preparado. Prosseguindo. Ou seja, nós estaríamos perto de acabar a primeira fase profética, formada de 6000 anos, e assim perto de entrar no 7º milênio. Sempre lembrando, se o cálculo tomar como base o nascimento de Jesus, já se passaram 2000 anos do nascimento de Jesus. Se tomar como base a morte de Jesus, então ainda não se completaram. A morte de Jesus deve se completar no ano 2027, 2029, mais ou menos nessa faixa. Prosseguindo, é verdade que a Bíblia fala em um milênio em que Cristo estará reinando, e isso aumenta a possibilidade dessa teoria ser correta. Porém, os números nos causam preocupações, pois os intérpretes poderão assumir este calendário atual, e nós cremos que Deus não tem compromisso com este calendário. Um exemplo de problema sério seria quanto ao arrebatamento da igreja.
Se alguém que cresce nessa teoria tentasse, por ela, determinar o ano do arrebatamento da igreja, qual seria o resultado? Esta teoria descobriria, como é provado, que o nosso calendário está errado em cerca de 4 anos. Ou seja, Cristo nasceu 4 anos antes do que o princípio fora estabelecido. Estes 4 anos deveriam ser somados ao número que temos hoje, ou seja, um exemplo, 1999 mais 4 seriam 2003, né, quando eu escrevi esse comentário. Hoje nós estamos no ano de 2021, então adicionando 4 nós estaremos no ano de 2025. E digamos ainda que esta pessoa cresça que a igreja seria arrebatada 7 anos antes deste milênio de descanso, pois estes 7 anos fazem parte da última das 70 semanas de Daniel. Como o 6º milênio acabaria no ano 2000, para quem acredita que o 4º milênio encerrou no nascimento de Cristo, este intérprete teria que concluir que a igreja seria arrebatada 2000 menos 7, 1993. No ano de 1993, né, só que por causa de um erro de calendário já conhecido, nós estamos no ano de 1999, mas sim no ano de 2003. Nós não estamos no ano de 1999, quando eu escrevi esse comentário, mas sim no ano de 2003. Vamos trazer para os dias atuais, né? Nós estaríamos no ano de 2021, tá ok? 2021 e o ano 2029 no nosso calendário será o ano 2033, tá ok? Ou seja, o arrebatamento já deveria ter ocorrido considerando o ano 2000. Se for considerar o ano 2029, por exemplo, né, nós estaríamos aí próximo de ter o arrebatamento, talvez no ano 2022, 2023. Mas isso é um cálculo que é melhor que a igreja não fique, né, se atendo a ele, tá ok? Porque nós observamos pelos problemas de calendário que não dá para nós termos certeza nem de qual ano nós estamos, nós não temos certeza nem se o erro foi de 4 anos e não temos certeza também se realmente a igreja seria arrebatada faltando 7 anos para completar os 6.000 anos. Quando vão completar os 6.000 anos? Seria no ano 2027, no ano 2029, 2030, mais à frente? Nós não sabemos. Então, essa tentativa de calcular o ano, ela é perigosa porque ela vai levar a pessoa a calcular também o mês. O mês seria o mês de março ou abril, quando ocorre a Páscoa judaica, não a Páscoa católica. Esqueça a Páscoa da Babilônia apocalíptica. A Páscoa judaica, esse ano de 2021, ocorreu em março, acho que foi 28 de março, né? E como Jesus morreu na Páscoa, então alguns acham que Jesus volta também na Páscoa. Prosseguindo. Mas essa pessoa poderia acreditar que o arrebatamento ocorreria no meio da última semana, ou seja, 3 anos e meio antes do fim do 6º milênio. Ou até mudar seu ponto de vista, deixando de crer no arrebatamento pré-tribulacional e passando a crer no arrebatamento mid-tribulacional, para encaixar suas teses. E isto poderia gerar um erro terrível nessa pessoa, marcando a data aproximada do arrebatamento, né? Calculando 2000 menos 3 anos e meio, né? 3,6, 1996 com 6 meses, na metade do ano. 2000 menos 3 anos e meio, que resultaria no 6º mês do ano de 1996. Mas como já foi visto, nós não estaríamos no ano de 2003 e logo o arrebatamento já deveria ter ocorrido. Inclusive a grande tribulação. Assim eu passo ao leitor um alerta para não cair neste erro. Nós cremos que o arrebatamento está muito próximo, mas não devemos tentar determinar essa data. O melhor é nós olharmos para os sinais
e sermos vigilantes, irmãos. Sermos vigilantes, estarmos atentos para não acontecer de nós nos desviarmos nesses últimos dias e acabar por ficarmos na grande tribulação. Imagine a ira do anticristo, de Satanás e do falso profeta aos crentes que ficarem durante a grande tribulação. Então é importante nós olharmos para os sinais e vigiarmos, independente da hora, do dia, do mês e do ano que Jesus voltar. Temos que falar Maranata, ora vem Senhor Jesus, e aguardar a sua vinda, que com certeza está próxima.